Muito bem, estão me ouvindo? Sim, Pro. Me escutando? Então, vamos Sim. lá. Então, começando aí com a primeira questão, que é sobre caráter ácido e básico. É sobre caráter ácido e básico, ok? Vocês viram? Deram uma lidinha? Sim, Pro. Sim. Então, o exercício vem falando a respeito do suco de repolho roxo, que diz que ele serve como indicador ácido e básico, e aí nós temos uma escala que vai de 1 a 14, né, escala de pH, e as cores presentes a cada faixa de pH. E aí ele diz o seguinte, para nós classificarmos a saliva e o suco gástrico. Qual seria o pH, né? Qual seria a cor diferente do suco? Diga, querido. Professora, eu acho que é só pra mim, mas tá tudo bugado. Sério? Vocês não estão enxergando o homem? Neito, não, agora apareceu. Que tava tudo cinza e bugado, mas... Aliás, ainda tá mais ou menos, né, mas... Eu acho que é minha internet, não sei. Não sei. Pra mim é normal. Todo mundo tá enxergando ou só o Fabrício que não tá enxergando bem? Pra mim tá normal. Pra mim também. Pra mim tá normal. Fabrício, eu acho que é a internet, então. Depois eu vou disponibilizar isso e também eu mando para vocês pelo WhatsApp depois todas as questões, tá? Igual a semana passada. Tá bom. Então, olha só. E aí, o que vocês acham em relação ao pH desses dois compostos aí? Saliva e o suco gástrico. O que vocês acham? Quanto ao pH, vocês acham que o pH da saliva humana é ácido, é básico, será que é neutro? Neutro. E o suco gástrico, que a gente sabe que é ácido clorídrico, né? Sim. O que vocês acham? O suco gástrico? Que é Será que o suco presente, o ácido clorídrico presente dentro do estômago, será que ele é muito forte? Ou será que não? Ele é levemente ácido? O ácido clorídrico é pH 2, né? Eu acho. Eu acho, não lembro. Isso mesmo. pH bem baixo. Tá? pH é baixo. Não chega a ser 0, né? Aquelas pessoas que têm problema de estômago, o pH até chega bem perto de 1, né? Mas ele está aí entre 2, pH 2, ok? Então, que cor vocês escolheriam para a resposta dessa questão? Qual seria a alternativa correta? Eu acho que é aí. Roxo, que seria pH neutro, certo? E pH ácido, o mais baixo, ok? Que seria para o suco gástrico, que é o ácido clorídrico, perfeito. Nossa próxima questão é sobre radioatividade. Vem falando a respeito do elemento químico tório, diz que ele poderia substituir combustíveis fósseis e baterias, e diz, porque ele tem uma pequena quantidade desse elemento, tem energia suficiente, né? Libera uma grande quantidade de energia, e aí a gente tem o decaimento do tório. E ele quer saber qual seria essa partícula que é liberada nessa emissão radioativa. Vocês se lembram? É neutro, né? Não, pera. Não, desculpa, é que eu tava... É que tá tudo travando ainda. Eu ainda não consigo ver direito.
Tá, deixa eu passar uma cola aqui, que está ruim mesmo. A massa do tório é 230, tá? A massa que está aí é 230 e 90 de número atômico, ok? O rádio está com massa 226 e massa 80, ou massa não, número atômico 88. Peraí. É que na verdade eu tô só Particular. eu tô só escutando. Então eu preciso perguntar, como eu não tô vendo enunciado, é de radiação então, né? Isso. Tá, então é alfa. Se tiver alternativa alfa. Todo mundo concorda? Sim. Que é alfa? Porque a alfa aumenta 4 na massa e 2 no número atômico. Aumenta? Diminui. Então, a massa de alfa é 4, o número atômico é 2. Então, toda vez que um elemento emite partícula alfa, o novo elemento vai ter, ele tem um número de massa, aqui tem um número de massa, aqui um número atômico. Então, o novo elemento vai ter massa menos 4 unidades, certo? E número atômico menos 2. E se fosse beta? Quanto beta tem de massa? E não muda Massa nada na zero, massa. E... Zero e... Menos um. Atômico? Menos 1. O que é beta mesmo? Beta é um Elétron. Beta isso. É um elétron emitido de dentro do núcleo, né? Um nêutron se desintegra, o elétron vai embora e fica um próton. Por isso, toda vez que beta é emitida, o que a gente precisa fazer? O que acontece com o novo elemento? O que a gente faz com a massa? Ele não acontece nada com a massa e ele ganha um da massa atômica. Isso, porque quando o nêutron se desintegrou, o elétron foi embora, ficou um próton. Então, a gente precisa somar esse próton, ok? Então, a gente faz Z mais 1. Então, perfeito. Aqui, como percebemos que de 230 foi para 226 e 90 foi para 88, então, pode ser alfa, ok? Mais uma sobre radioatividade. Agora é tempo de meia-vida. Olha só, o exercício vem falando a respeito desse acidente que ocorreu em Fukushima no ano de 2011, ok? E fala o seguinte, ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é de... Vou dar 1 minuto. Não é muito. 30 segundos. Um sobre 16 da massa inicial. É 32 dias. Todo mundo concorda? Será que a brisa está certo? No início, nós tínhamos 1/1, certo? Passados 8 dias, foi para quanto? Meio. Ok. Passados mais 8 dias, foi para quanto? 1/4. 1/4. Passados mais 8 dias, foi para quanto? 1/8. Nossa, a gente está tendo uma obra aqui na rua. Toda hora está passando trator aqui. Passados mais 8 dias, foi para quanto? 16 ovos. Isso. Então, nós utilizamos 4 tempos de meia-vida. 4 vezes 8 dias, quantos dias? 32. 32.
Perfeito. Ok? Não saia do lugar, meu bem. Ok? Então, seria a letra D. Essa daqui é sobre estequiometria. Olha, costuma cair bastante exercício desse tipo no Enem. Tá meio ruim, eu vou ler, vou tentar ler para vocês. Até para mim tá ruim, mas eu vou virar aqui. Diz o seguinte: a tabela apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias de combustão de 3 diferentes combustíveis que podem ser utilizados em motores de combustão interna, como a dos automóveis. Então, a gente tem na tabela a gasolina, fórmula. Anota aí, Fabrício. Gasolina, fórmula C8H18. O etanol, fórmula C2H6O e o hidrogênio H2. Ok? E aí nós temos as massas molares e a entalpia de combustão. Nossa, gente, hoje está difícil, né? Até o caminho, até o carro do ovo hoje não quer sair da porta de casa. O exercício perguntando com relação a 2 fatores. Primeiro, impactos ambientais. Ok? Ele apresenta aí qual desses combustíveis vai causar maior ou menor impacto ambiental. E pelo número de a carbono, vantagem né? energética. Repete, Fabrício. A poluição é pelo número de carbonos, né? Não. A poluição é pelo número de moléculas de CO2 formado na equação, ok? Então, primeiro ponto, primeira coisa que a gente precisa fazer é montar as equações de combustão. Vocês se lembram como é que a gente faz equação de combustão? É alguma coisa mais oxigênio, né? Que dá Mais oxigênio igual a CO2 mais hidrogênio. Isso, água mais gás carbono. Isso, então toda vez que você tem oxigênio? Você sempre vai colocar o combustível mais o oxigênio, que sempre formará CO2 e água, ok? Então, primeiro ponto, vocês vão montar essa equação para os 3. No caso do hidrogênio, não vai ocorrer, você não vai ter formação de CO2, certo? Você vai reagir ele com oxigênio, você vai formar o quê? Água. 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 Muito bem, eu vou dar para vocês um minutinho. Certo? Primeiro passo, monte a equação termoquímica para os 3 participantes, ok? E balanceiem a equação. Primeiro passo. Um minutinho. Começa pelo. Caramba. É metal, não metal, depois o oxigênio e hidrogênio, né? Mas aí não dá. No caso, vai começar pelo carbono, né? Tem metal. Então vem o carbono antes do oxigênio e hidrogênio. Carbono, oxigênio e hidrogênio, aí você vê quem aparece menos vezes no oxigênio e hidrogênio.
Pronto, montaram? Ô, Dani, é a equação de combustão para gasolina, né? Não entendi. Você está pedindo a equação de combustão da gasolina? Você precisa fazer dos três. Ah, tá. Ok. Pronto. Pronto, criança. A gente pode? Pode ir. Pode ir, vai indo. Muito bem, olha só. Ô, Dani, Eu montei aqui. Diga, meu querido. só para avisar, que é melhor eu avisar, porque senão depois dá problema. Desculpa se eu sair repentinamente, porque eu tô no meu dentista. Não tem problema, querido. Ok? Tá Mas bem. eu tô acompanhando, Tá ok. Tá ok. Olha só. Então, nós temos aqui a gasolina produziu quanto de CO2? Quantos mols de CO2 produziu a gasolina? 8. 8. Enquanto que o etanol produziu 2. E o hidrogênio produziu quanto de CO2? 0. Zero. Então, olha só, falando em questão de impacto ambiental, quem aí causaria o menor impacto ambiental? Qual é o combustível que causaria menor impacto ambiental? O hidrogênio. O hidrogênio. O hidrogênio, ou seja, o hidrogênio é uma energia limpa, porque não produz CO2, certo? Ok? E quem causa o maior efeito, maior impacto ambiental é a gasolina, porque produz maior quantidade de CO2. Perfeito. Agora, olha só, agora a gente precisa saber a respeito da vantagem energética, ok? Então, nós temos aqui, ele forneceu para nós uma coluna mostrando a quantidade de calor que libera por mol, ok? E a massa molar. Então, olha, para a gasolina, Fabrício anota aí, para a gasolina, 114 gramas por mol, para o etanol, 46 gramas por mol, e hidrogênio, 2 gramas por mol. Esses dados são dados da tabela periódica. Agora, entalpias de combustão por mol. A gasolina libera 1.222,5 quilocal por mol. O etanol, 326,7 quilocal por mol. E o hidrogênio, 68,3 quilocal por mol. Como é que vocês acham que a gente descobre a vantagem energética neste caso? Ele passou um mol de gasolina Da entalpia? em 114 gramas. Como, Bia? Entalpia? Talvez. Pela entalpia relacionada a quê? Como é que a gente vai montar aí essa equação? Ah! Isso é um Não, mol. na realidade, Fabrício. Isso é tipo um mol para isso, aí quando a gente balanceou, viu que tem. Ah, não, esquece. Putz. Agora ele vai saber a respeito de energia, por isso que ele deu a entalpia, certo?
Na tabela está escrito que 1 mol libera quanto de energia? Libera quanto? 1222,5. 1222,5 quilocal por mol. E 1 mol tem quantos gramas? 114 gramas, certo? Ok? Então, agora nós vamos montar uma regra de 3 para todos os combustíveis e verificar quem tem maior vantagem energética. Para isso, a gente precisa igualar a massa, ok? Então, vamos pegar, 1 grama, ok? De cada um. Okay? Precisa de 1 grama. Então, eu vou estabelecer como padrão 1 grama. Se nós tivermos 1 grama de gasolina, quanto de energia vai liberar? Deu para entender? Deu. Ok. Então, 114 gramas de gasolina liberam 1.222,5 quilocal de energia. 1 grama vai liberar X. A mesma coisa a gente vai fazer o quê? Com etanol. Ok? 1 mol de etanol tem quantos gramas? 326. Não, 46. É a energia que é 46 gramas. Isso. De acordo com a tabela, 1 mol de etanol vai liberar quanto de energia? 326,7. Muito bem, perfeito. Eu quero saber, vou utilizar o mesmo padrão. Eu estabeleci como padrão 1 grama, eu vou usar 1 grama aqui também, ok? 1 grama de etanol vai liberar X de energia, ok? A mesma coisa a gente vai fazer para quem? Para o H2. 1 mol de H2 tem quantos gramas? 2. 2 gramas. E 1 mol vai liberar quanto de energia de acordo com a tabela? 68,3. Isso, perfeito. Vou utilizar o mesmo padrão. 1 grama vai liberar X. Então, olha, tá aqui nossa regrinha de 3. Resolvendo a regrinha de 3, quanto é 1 vezes 1.222,5 dividido por 114? Quanto dá? Quanto 1 grama de gasolina libera de energia? É 1.222,5 dividido por 114. Momento, pro. Quanto? Falei um momento. Ok. É 10,73. 72. Quanto? 10,72. Nossa, não entendi o que você disse. X é igual a 10,72. 10,72? Isso. Eu descobri que eu fiquei falando sozinha o tempo todo. Menos porque está liberando. Desculpa, Bea, repete. Descobri que eu estava falando sozinha, eu dando resultado, e aí o meu microfone estava fechado. Eu não estava te ouvindo, não. Ok. E aqui, ó. Quanto? 7,10. 7,10. Colocar negativo você está liberando, tá? E local. Perfeito. E quanto vai dar do hidrogênio? 68,3 dividido por 2. Não calculei. 34 alguma coisa, velho. Que eu não terminei de calcular. Isso. Quanto, Bea? Bea calculou. Quanto? 34,15. Perfeito. Muito bem, olha só. Então, 1 mol, ou melhor, 1 grama de H2 vai liberar 34,5 quilocal. 1 grama de etanol vai liberar 7,10 quilocal. E 1 grama de gasolina libera 10,72 quilocal. Então, olha só, agora eu quero que vocês, por gentileza, analisem as alternativas
ok? E verifiquem qual é a alternativa correta. Quem tem ou maior ou menor impacto, maior ou menor vantagem energética? Qual seria a alternativa correta? Professora, você pode mostrar os resultados novamente, por favor? Entendi. Fala de novo, Fabrício. Você pode mostrar os resultados novamente, por favor? Descer a tela, só rapidinho. Do C8H18. 2,6O. Do H2. Ok? Tá, então ele vai ter... O hidrogênio vai liberar mais energia em 1 grama e ele é também mais, né, mais limpo. Então, seria a alternativa correta? C. C. Muito bem. Eita, Certo? descobri que pode levantar Bem, a mão agora, velho. Sim. ok? Muito bem. Próxima é sobre ligações, ok? Teoria do octeto, juntamente com propriedades da tabela periódica. Então, diz assim, olha, por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, e aí nós temos a camada de valência dele, que temos por algum motivo, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos do halogênio, flúor, e aí a gente tem a camada de valência dele, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Ok. E aí ele diz o seguinte: ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? É isso que ele quer saber. Ou seja, fazendo a fórmula eletrônica de Lewis, por que será que o exercício forneceu para nós a configuração da última camada, hein? Ele já deu a última camada para a gente já pegar o número de elétrons, né? O número de elétrons? A gente não tem tabela periódica, né? Então, quer dizer que essa daqui é a última camada do xenônio. Então, quantos elétrons tem o xenônio? 8. Então, na última camada ele tem 8. E o flúor? 7. Perfeito. Muito bem. Como é que a gente monta a fórmula eletrônica de Lewis, hein? Que eu não lembro. Como é que faz? Não, uma escadinha muito louca. Um S2, 2, S2. Alguém tem uma opinião diferente? Não. Isso não dá pra pôr, tipo... dá pra colocar do 1 ao 7, aí colocar os que tem S, o P, o D e o F, e depois fazer aquela esqueminha de setinha. Olha só, o que é fórmula eletrônica de Lewis? Também dá para colocar...
Também dá para colocar o gás nobre mais próximo, mais os elétrons que tem depois. Ou nas camadas que tem depois. Olha só, gente. Vocês estão querendo complicar o que está fácil. O exercício pediu o que para vocês? Ó, ele disse o seguinte, ao escrever a fórmula de quem? O que vocês estão falando é diagrama de Linus-Pauling. Fórmula de Lewis é outra coisa. O que é a fórmula de Lewis? A fórmula de Lewis é quando você pega o símbolo do elemento e coloca os elétrons de valência, os elétrons da última camada, certo? Então, olha só, qual é o composto que ele está falando? Ele está falando do difluoreto de xenônio. Ou seja, você tem 2 flúors para 1 xenônio, certo? Então, ó, xenônio, flúor, flúor. Aí o exercício, com certeza o Enem não deve ter fornecido tabela periódica, então o exercício deu para você os elétrons de valência, para você descobrir quantos, por isso que ele deu isso daqui, ok? Deu a configuração. Então, ele diz que o flúor tem 7 elétrons, porque é 2s2 e 2p5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão lembrando? Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o xenônio, ele disse que é 2s2, 2p6. 5s2, 5p6. Ou seja, 7. Eu tenho 8 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? O que vai acontecer agora? Ele foi tão bom que ele falou até o tipo de ligação que ocorre, né? Ele falou que a ligação é covalente, ou seja, eles vão compartilhar. Aqui ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo compartilha. Então, olha, esse vai compartilhar aqui e esse aqui. Agora, conta com quantos elétrons o xenônio ficou. 6. Quantos? 6. 10. 10. Não. Ah, é 10. Ele tá compartilhando com os outros, né? Eu achei que era quanto sobrou. Isso. 2, 4, ó. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Então, a resposta certa. Ok? Ok, pronto. Sim. Aqui a gente fez a semana passada. Essa também a gente já fez a semana passada. Ah, essa daqui é legal. Só que eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui. Fica muito ruim? Dá para ler? Essa é sobre densidade. Dá para ler? Não. Se aproximar, dá. Se aproximar, dá. Fica pelo celular mesmo. Só se eu fizer assim, ó, só se eu fizer por partes. Só que fica ruim também, porque tem que ficar subindo. Ó, diz assim, usando um densímetro, cuja menor divisão de escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, olha só. Quando ele colocou o densímetro na água, o densímetro é um instrumento de vidro, né? Ele tem na sua ponta, ele tem, parece pedras, né? Dentro dessa partezinha aqui, olha. Okay? Então, quando você coloca ele na água, a gente dá na água ou qualquer outro líquido, né? Você dá uma giradinha nele e por força de impulso ele sobe, ok? Se o líquido for mais denso, ele sobe. Se for menos denso, ele desce. E aí a gente consegue determinar a densidade do líquido através da sua marcação aqui, graduação, ok? E aí diz o seguinte, em 2 outros recipientes A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação formando íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução, ou seja, não vai alterar o volume dessa solução.
E aí diz o seguinte: nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representado em... E aí? Sem fazer nenhum cálculo, dá para a gente eliminar já alguma? Os que não tão bonitinho, né? Olha só, eu vou voltar para vocês vejam aqui, ó. Olha o densímetro só na água. Verifica onde está a marcação, ok? Só na água. Então, você acrescentou no A, você colocou 100 gramas de NaCl, e no B, você colocou 200 gramas, ok? Agora sim, sem fazer nenhum tipo de cálculo, é possível eliminar alguma dessas alternativas? Acho que é aí que pode eliminar. Você acha que dá para eliminar a E? Por quê, Luiz? Porque se ele adicionou a NaCl, não tinha que subir o nível da água, aí eles abaixaram. Olha só, o exercício diz que quando o Na e o Cl, quando eles se dissociaram, diz que eles ocuparam os espaços intermoleculares, ou seja, não alterou o volume, ele disse, certo? Não houve alteração de volume, porém, vai haver alteração na densidade. A pergunta é, esse densímetro, a tendência dele é de descer ou é de subir para a superfície? O que vocês acham? Quanto mais salgado a água, ela fica... Você tende a boiar mais, né? Tipo, tem o Mar Morto, por exemplo. Eu ia falar isso. Excelente observação. Excelente observação. Ou seja, qual é a tendência do densímetro quando a solução é mais densa? É de descer ou é de subir para a superfície? Subir. De subir. Então, a gente poderia eliminar E logo de cara, sim ou não? Olha de novo para o densímetro só com a água. Olha para ele com a água. Agora, olha só, a gente poderia eliminar a E de logo de cara? O densímetro subiu ou desceu nessa? Não. Tem que eliminar os que estão... Então, a E não podemos. Quais a gente consegue eliminar aí logo de cara? A C, a B... C, A, B. Dá para eliminar logo de cara? Não. Ué, pera. Não dá para eliminar? Ela tá a mesma coisa, não tá? Tem alguma diferença entre as duas aqui? Não. Não, ou seja, aqui está mostrando a mesma densidade da água, então a gente já poderia eliminar, certo? Ok? E a B? Também, porque ela tá descendo. Porque está descendo, ok. E a C? Também. Também, ok. Perfeito. Então ficamos entre a D e a E. E aí? Como é que fica? Como é que a gente resolve esse exercício? Dá para a gente calcular a densidade? Pro, eu acho que talvez no que tem mais gramas, ele fica mais denso, não fica? Fica. Eu não sei, mas olhando, parece que na D, a A tá um pouquinho mais para baixo e a B tá mais para cima. O negocinho. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, a A, se você observar, está uma marcação para baixo, né? E aí, ó. Não é isso? Sim. Ó, ok? E a B está quantas? Em relação à água? A B está quantas marcações para baixo em relação à água? Mas não é mais seguro calcular a densidade, não? Sim, não, mas ela tá indo ela tá pensando de maneira correta. Mas a gente vai calcular. Ele não tem, ele tá tipo na primeira marquinha. De B, baixo para cima, tá? Não, compara ele com a água. Com a água. Quantas marcações para baixo? Quantas? Ele Quantas tá no marcações finzinho. para baixo?
Ó, se você Então, reparar, ele tá duas lá em marcações cima para tem 2. Lá, em cima tem 2. Tem a parte branquinha e tem o escurinho. baixo. Na B da D, ela tá no finalzinho da linha da escurinha. Então, ele tá duas marcações para baixo, certo? Isso. Não é isso? Então, a letra A tá uma e o recipiente B tá duas. Você tá pensando certinho, B. Se você for por aí, tem lógica. Por quê? Porque você colocou o dobro de sal no recipiente B, certo? Então, você está pensando certo, você está indo pelo caminho certo. Agora, se fosse para a gente calcular, Fabrício, vamos lá, calculando. Como é que a gente calcula a densidade? Ele falou que tem 2 litros de água nos dois, não tem? Sim. Então, aí você tem que pegar... Seria o nosso volume. Oi? Esse seria o nosso volume, certo? Sim, e a massa você tem que pegar... Vai ser densidade diferente para os dois, porque um foi 100 e outro foi 200 gramas. Então, como ficaria para calcular? 100, a massa dividido pelo volume aí. O 100 dividido pelo 2. Só que a gente vai desconsiderar o seguinte, nós vamos desconsiderar a massa d'água, mas ela está aí, ok? A massa d'água a gente teria que considerar nesse processo, mas a gente vai desconsiderar, tá? Então, no caso, seria 100. Só considera a massa da água quando a gente está fazendo exercício de solução, essas coisas, né? A gente vai desconsiderar aqui primeiro porque ele não passou a informação, embora a gente saiba a densidade, se for na temperatura ambiente, tal, é 1 para 1, a gente sabe disso, ok? Mas é porque aqui não vai influenciar, tá? Aqui não vai influenciar, tanto no recipiente A quanto no recipiente B. Então, a gente vai desconsiderar aqui a massa da água, mas ela está embutida aqui, ok? A massa da água, H2O, ok? E qual é o volume? 2 litros. Para 2.000 Seriam 2.000, ok? Quanto é 100 dividido por 2.000? Corta. 1 dividido por 20. Putz. Tem que fazer, peraí. É quanto, Pro? Que eu não tô vendo. É 1 dividido por 20, né? 1 dividido por 20, isso. 0,05. 0,05 gramas por centímetro cúbico. Perfeito. E de B vai ficar 200 dividido por 2.000. Ok? Corto. 2 dividido por 20? 0,1. 0,1, que é o dobro, né, de 0,05. Olha só como as informações estão batendo. O exercício diz o seguinte, que cada marcaçãozinha, ou seja, a cada duas marcações, ou seja, toda essa parte branquinha vale 5 vezes 10 elevado a menos 2. Toda a parte escurinha vale 5 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Então, a cada risquinho você tem 5 vezes 10 elevado a menos 2. Pergunta. Se eu passar isso aqui para notação científica, que número a gente tem? Das densidades que deram? Densidade de A fica quanto? 5 vezes 10. 5 vezes 10 elevado a menos 2. É menos 2, olha só. Então, vamos analisar de novo. Então, cada um vale 5 vezes 10 a menos 2. Então, olha só, a água estava aqui, certo? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 2, então a gente tem A. E se nós colocarmos o dobro, então nós temos B com 0,1 gramas por centímetro cúbico. Certo? Sim. Ok? Então, olha só, se você observa, né? Deixa eu mudar aqui. Ele sobe 2 quadradinhos e ele sobe 1. Olha só. Olha onde estava a água. E aí aqui, ó. Aqui estava A. E aqui B. Certo? Então, aqui, ó. A cada 100 gramas, o densímetro variava 5 vezes 10 a menos 2. Então, qual é a alternativa correta? É a D ou é a E?
É a D, né? Certo? Se você perceber aqui, ó, E foi além, né? Ok? Então, é a alternativa B. Certo, pessoal? Tudo bem? Tudo. Esse daqui. Esse aqui é legal. Tá um pouco ruim para enxergar, mas ele é legal. Isso deve fazer parte das questões difíceis. Diz assim, esse é sobre radioatividade, tá? Tempo de meia-vida. Ou melhor, datação do carbono 14. Seguinte, a técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medicação ou pela medição dos valores de emissão beta desses óxidos presentes no fóssil. Aí fala assim, para um ser em vida, não sei eu também para enxergar assim. O máximo são 15 emissões beta por minuto e por grama. Então, ele diz que um ser, quando ainda está vivo, ele faz no máximo 15 emissões, ok? Primeiro dado importante, por minuto e por grama, ok? Então, essa foi a relação que ele estabeleceu. Aí fala assim, após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos, que é o tempo de meia-vida do carbono 14. Aí ele pede, considere que um fragmento fóssil de massa 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é? Como é que a gente faz para resolver isso? O que vocês acham? Estão me ouvindo? Sim. Oi, Pro, sim. Eu tô pensando O que aqui. vocês acham? O primeiro passo é um pouquinho, você vê que ele dá um pouquinho de trabalho, mas é só quanto a conversões, certo? Porque ele te dá o dado em emissões, né? Aí depois ele fala do tempo de meia-vida, ele quer saber o tempo de meia-vida, mas ele deu as emissões para minuto, ok? E lá no final ele pede por hora. Então, assim, as dificuldades aí são apenas de conversão, ok? Qual caminho nós deveríamos fazer? Olha só, a gente vai partir justamente dessa linha de raciocínio que a gente montou aí, ó, 15 emissões por minuto, 15 emissões por grama. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira conversão que a gente precisa fazer? Converter os 6.750 em minutos? Não, acho que é o contrário que a gente vai ter que fazer, César. Isso, mas no final. Olha só. Seguinte. O exercício falou assim, ó, considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas. Então, um fragmento fóssil foi encontrado com massa de 30 gramas. Okay? Aí eles mediram a radiação e perceberam que ele apresentava 6.750 emissões beta por hora. Primeira coisa que a gente precisa fazer, nós precisamos transformar esses 30 gramas aqui, não é? Para emissões, não é? Então, ó, aqui ele deu para a gente o seguinte, ele disse que 15, vou apagar esse minuto aqui, vou deixar só essa parte. 15 emissões por grama. Não é isso? Se nós tivéssemos 30 gramas, quantas emissões teríamos? Como é que fica essa regra de 3? 15.
Então faz aí, quanto é que dá? Quanto é 30 vezes 15? Quanto? 450. 450. 450 emissões. Emissões por minuto, certo? O nosso minutinho ainda permanece. Só que o exercício disse o seguinte, ele relacionou as emissões não por minuto, mas sim por hora, certo? Então, olha só, a gente sabe que 1 hora tem quantos minutos? 60. 60. Então, agora nós precisamos descobrir a quantidade de emissões que a gente tem em 1 hora. Certo? Quanto é 450 vezes 60? Dá 45. Dá 2.700? 27 mil. 27 mil, isso, 27 mil. 27 mil emissões por hora. Pronto, olha só. Então, a gente encontrou os 30 gramas, né? Os 30 gramas que foram encontrados, ok? Então, agora o que ele quer? Ele quer que a gente faça decaimento. Então, ele pergunta o seguinte, ó. Ele quer saber, ó. Então, a gente vai decair de de 27 mil até 6.750, ok? Emissões. Porque ele quer saber a idade do fóssil. A gente sabe que a cada tempo de meia-vida, ou seja, a cada 5.730 anos, o que vai acontecer? Metade dessa amostra se transforma em outro composto radioativo, certo? Então, a gente vai decair de 27 mil até 6.750. Então, olha só, descobrimos o total aqui, então, passou-se um tempo de meia-vida, ou seja, 5.730 anos. Para quanto decai essas 27 mil emissões? 13.500. 13.500, perfeito. Passou-se mais um tempo de meia-vida, 5.730 anos. Para quanto cai? 6.750. Isso. 6.750, pronto. Chegamos na quantidade de emissões que o exercício solicitou, certo? Então, olha só. Nós temos 2 tempos de meia-vida, então 2 vezes 5.730, quanto dá? Dá 11.460, se eu não me engano. 460, então, letra C. Sim. Certo? Nossa, Ela faz uma voltinha, né? muitas relações. Muito trabalhosa, vamos dizer assim. Mas É. você veja só conversão, né? É. Conversão. Não, vamos pegar uma mais interessante. Orgânica, não. Essa daqui, eu quero ver. Fala, querido. Eu só ia falar que até que já passou 7 minutos, eu tô muito cansado. Tá bom, a gente vai para a última. Olha só. Filho, sabe de que, meu filho? Meu Deus. Olha só. Tô morto. Tudo bem, a gente para daqui a pouco. Na quarentena, Olha só. tá todo mundo cansado de fazer nada. Pois é, mas eu acho que a gente volta em breve, viu? Acredito que depois das férias a gente volte para a escola, graças a Deus. Não aguento mais. Será, Pro? Eu também. Não é? Do jeito que estão abrindo as coisas, vai ter um novo pico agora. Ai, gente, olha, eu não aguento mais essa vida. Vamos olhar positivamente. Quero voltar à minha vida normal. Eu também. Olha só, esse exercício aqui, ele fala assim, vamos lá, diz assim, ó, o 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Este composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear
apresentando o grupo substituinte terquibutil na posição orto e metoxi na posição para. Eu quero que você faça isso primeiro no seu caderno. E eu vou apresentar as alternativas e vocês vão escolher qual é a correta, ok? Então, você já sabe. Vou dar para você, vai. 30 segundos. Tá aí o enunciado da questão. Monta a estrutura do composto. Pronto. Pronto? Beleza. Pronto. O que é um fenol? Ele diz que é um fenol. O que é um fenol? A benzena ligado com o Um H. H. Anel aromático com OH. Perfeito. E aí, o que eu faço para montar esse composto? Aí. O que é posição orto? O que é para? Um é o 2 e o outro é o 4. É 1,2 do OH e 1,4. Ok, então tanto fazer eu colocar aqui ou aqui, certo? Ok? Então aqui eu coloco o terquibutil. E na posição para, que é essa daqui, a gente coloca... Ih, quem é metoxi? Como que é o grupo metoxi? E um oxigênio. E aí depois um metil. Oxigênio e H3. Perfeito. Então, olha só. Qual é a alternativa correta? Não é aquele. Isso, ele já juntou tudo. Tá tudo estranho isso aí. Por que tá estranho? Ele só simplificou ele só simplificou o grupo terquibutil. Desculpa, Bê, não entendi. Fala de novo. E só um pouquinho, por favor. É para fazer o quê? Para subir? É. Obrigada. Ok. Então, qual é a Qual que é a alternativa última? correta? Qual que é a última? Deixa eu ver A ali. última? Não, deixa eu ver a última só. Eu quero só A ver. última tem. Ó. É que tá um negócio do Teams por cima. Ah, tá. Na tela. Então, gente, eu acho que tem um erro, porque a C e a D, ou melhor, a E e a D, para mim elas são idênticas. Ou eu tô ficando louca? É, então, parece. É a mesmo. mesma coisa. É, Não, não é. exatamente. Não é. Não são? Não? Não. O que tem de diferente, Bea? Esqueci o nome, tem mais um tracinho entre o H Ah, sim. Ela é garota esperta. Não. Mas e a Isso B mesmo. e a I? E qual? A B e a I não tem nada diferente. Tem sim, Nossa, onde que tá gente, ligando. olha só. B de bola. E aí? É verdade, aqui, ó. Esse tá no M. Esse é meta. Esse é meta. Não. Não é outro, é meta. Então é. O outro. É verdade. Qual é a certa? É a. E... Isso Muito bem. mesmo. Ô, Fabrício. Oi. Fabrício, você aguenta Oi. só mais uma? Quê? Só mais uma? Aguenta mais uma? Só mais uma, a última. Gente, olha só, essa daqui é sobre éster, ok? O exercício quer saber quem foi o ácido e o álcool que deu origem para esse éster aqui. Vou aumentar.
Ok? Esse é o objetivo do exercício, descobrir quem foi quem foi o ácido e o álcool. O que vocês me diriam? Tem que falar o nome ou é para desenhar a estrutura só? Nome. A resposta está em nomenclatura. Tá, ácido é íco, né? No final do ácido, então é ácido benzílico. Não é benzoico? É benzoico. Não é benzílico? Benzílico? Tem certeza? Não. Como é que a gente dá nome para ácido, hein? Ácido termina com? Órico. Joga fora o ácido, né? O ácido do éster e coloca o íco no lugar. Fica como? Ah, eu falei ílico, né? Tá. É íco, né? No final, então. Ué, mas eu falei. Tá, ácido. Ácido o quê? Ácido. Não tem pelo benzeno aqui, então. No final dos ácidos sempre é um íco, né? É, sim, senhor. Então, não é bem. Ah, não, eu falei benzil, Então é. Benzil. Fabrício, fala para mim qual que é o nome desse éster, querido. Qual que é o nome dele? Não, pera aí, eu tô pensando no benzeno, pô. Eu tô muito cansado também. Tenho que admitir. Gente, ajuda! Qual é o nome desse ácido? Benzoico. Ácido benzoico. Ácido benzoico. Perfeito. É oico. Eu achei que era íco. E se fosse para dar nome para o éter, a gente tira só o íco e acrescenta o ácido. Aí fica benzoato. Certo? Então, aqui é o ácido benzoico. E quem é o álcool que deu origem? O álcool é o etanol. É o? Etanol. Etanol. O álcool é mais. Então, qual é a resposta certa? É a A. É A. Certo, criança? Tudo bem? Tinha que falar mais um pouquinho, mas Fabrício tá cansado. Eu fiquei aqui perguntando se era para colocar aí, você falou que sim, era oico para colocar no final. Sim, íco. No ácido é oico, isso aí. Eu achei que era íco. Então, gente, por hoje, tinha mais umas 50 aqui, mas o Fabrício tá cansado, então a gente vai parar por aqui. Só ele? É pena, né? Separei mais umas 50, mas o Fabrício não vai, né? Tudo bem, a gente para, então. Mas tá bom, então. Então, amanhã a gente se fala, tá? Amanhã, então, a gente vai falar sobre amidas e nitrocomposto nas aulas. Ok? Para a prova de vocês. Ok? Eu vou mandar para vocês isso daqui. Tá? Vou baixar essa aula e vou colocar lá no Class de vocês. Ok, criança? Então, por hoje é só. Tá? A gente se vê amanhã, então. Ok? Tchau. Um beijo, Luiz. Bom descanso, Fabrício. Vai dormir, viu, querido? Tá bom. Nossa. Bom, Beijo. amanhã tem. Beijo. Beijo, Pro. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo.